E aí F9, tudo certo com vocês? Espero que sim, sou o Fernando falando. Estamos aqui para começar esse novo projeto, agora com vídeos para elucidar e facilitar o entendimento de vocês de alguns novos conceitos. Talvez não tão novos, porque esse de hoje a gente já falou sobre eles no início do ano. São eles os produtos notáveis e a fatoração. São coisas complementares. Vamos começar a entendê-los ou reentendê-los, né? Revê-los. Falando a priori sobre o produto da soma e o produto da diferença. Quais são, como funcionam, por que existem, para que servem, do que se alimentam, não, brincadeira. Produto da soma. O produto da soma nada mais é do que A mais B ao quadrado. Bom, produto da soma, produto multiplicação, soma, esse sinal entre os elementos, né? Então, o produto da soma é A mais B vezes A mais B. O produto da diferença é A menos B vezes A menos B. Claro que tendo origem com A menos B ao quadrado, assim como a origem do produto da soma é A mais B ao quadrado. Certo? Que diferenças eles têm? Pouquíssimas, e o macete que serve para o produto da soma serve para o produto da diferença. Claro que a gente pode fazer a distributiva, claro que a gente pode multiplicar elemento a elemento, A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. Mas a gente chega à conclusão de que, depois disso feito, no produto da soma e no produto da diferença só há uma variação de sinal. Os valores são iguais. É o primeiro elemento ao quadrado, o primeiro vezes o segundo vezes 2 e o terceiro elemento ao quadrado. No quadrado da soma, o elemento do meio é positivo. No quadrado da diferença, o elemento do meio é negativo. Então, valor final de A mais B ao quadrado. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Valor final desse produto da diferença A menos B ao quadrado. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, eles são idênticos. O macete é o mesmo. A diferença é o sinal desse elemento do meio. E tudo isso por consequência desses sinais de menos. Aqui os sinais diferentes se tornam negativos, claro. A multiplicação de um elemento positivo por um negativo e de um elemento positivo por outro negativo faz com que a gente tenha menos AB, menos AB. Bom, menos AB, menos 2AB, diferentemente desse elemento do meio. A gente encerra por aqui, eu acho que está bem explicado. A gente já viu isso, inclusive. Vamos ao próximo, que é o produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença, né? Essa ordem é indiferente porque multiplicar A mais B por A menos B ou A menos B por A mais B é a mesma coisa. A propriedade comutativa que se aplica às adições, multiplicações, enfim, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa, certo? Nesse caso, o macete é ainda mais simples. O produto da soma pela diferença tem como consequência o primeiro elemento ao quadrado menos o segundo elemento ao quadrado. Faz sentido? Primeiro elemento ao quadrado menos segundo elemento ao quadrado, somente isso. Então, A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse é o macete, baita técnica. Isso, mais do que um macete, é uma propriedade que sempre se aplica. Certo? Além das propriedades relacionadas aos produtos notáveis, falaremos também sobre a fatoração. E começaremos falando sobre a fatoração, colocar em evidência o fator comum, né? Apesar da redundância, falei em fator mais de uma vez, mas enfim, a gente chama de colocar em evidência. O que é evidenciar algo, né? É chamar atenção para ele. De que forma? De forma que ele esteja comum a todos os elementos, como o próprio nome já diz, que ele apareça em todos os elementos. Vamos ver que exemplo nós temos aqui. Fator comum em evidência, onde A é igual a 2x mais 2y. 2x mais 2y. O elemento 2 aparece tanto no x quanto no y, então é ele que nós evidenciaremos, naturalmente. A, então, é igual a 2 vezes x mais y. Faz sentido? Tenho certeza que sim. O fator comum aqui é o 2. A diferença entre dois quadrados é mais uma forma de fatoração. Diferença entre dois quadrados, né? Temos que A mais B e A menos B.
Por que isso é uma consequência de x ao quadrado menos 36? Isso a gente viu anteriormente. A gente notou que quando a gente fazia a diferença entre dois quadrados, a gente chegava à conclusão de que era o primeiro elemento ao quadrado menos o segundo elemento ao quadrado. Que elementos são esses? A raiz de cada um deles. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 36, 6. Quer dizer, os nossos elementos que se multiplicavam para que, como consequência, nós tivéssemos x ao quadrado menos 36 eram x mais 6 por x menos 6. Então essa é a diferença entre dois quadrados. Faz sentido? É uma forma de fatorar e é o oposto daquilo que a gente já viu anteriormente. Por último, não menos importante, na verdade ainda mais importante, estamos falando do trinômio do quadrado perfeito. Bom, o trinômio do quadrado perfeito está atrelado à equação de segundo grau, porque ele é o trinômio, ele tem três termos, né? O monômio é um, né? O binômio tem dois, o trinômio são três termos e o polinômio, bom, estamos falando de a partir de 4 elementos. Então o trinômio do quadrado perfeito está associado a essa equação de segundo grau aqui, x ao quadrado mais 8x mais 16. Precisamos entender de onde ela saiu, o que gerou-a, né? Então, quais são as multiplicações que fazem com que, como consequência, a gente tenha x ao quadrado mais 8x mais 16? A gente sabe que eram dois elementos dentro de um dos pares e dois elementos dentro de outro dos pares. Como consequência, todos positivos, a gente vai lá para o início, onde a gente lembra que quando a gente multiplica dois pares, o produto da soma é igual ao primeiro elemento ao quadrado mais o primeiro pelo segundo vezes 2 mais o segundo elemento ao quadrado. Quer dizer, primeiro elemento ao quadrado, raiz de x ao quadrado, perdão, x. Raiz de 16, 4. Ou seja, o nosso par, o nosso elemento, tinha os valores internos de x mais 4, onde x mais 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Será x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x vezes 2, 8x. 4 vezes 4, 16. Esse é o trinômio do quadrado perfeito, esse é fundamental. E é fundamental que nós tenhamos esse entendimento em que a mais b vezes a mais b dá esse trinômio do quadrado perfeito. É o oposto daquela das primeiras leis que nós vimos lá, que é a propriedade em que o quadrado da soma sempre nos dá 3 elementos. Faz sentido? Essa foi a fatoração, esses foram os produtos notáveis. A gente fica por aqui hoje. Beijo do Suor.